Olá pessoal, vamos continuar com o nosso estudo sobre Gálatas. Vamos falar hoje sobre como a lei ensina a salvação pela graça. Nosso objetivo aqui é entender que o Antigo Testamento anuncia a vinda de Cristo como Salvador e que não é salvo quem merece, mas quem tem fé. Então, como a lei ensina a graça? Versículo 15 de Gálatas 2. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Então, aqui Paulo fala, somos judeus por natureza. Os judeus tinham a lei que ensinava a salvação pela graça. Então ele acha um contrassenso saber que todo o Antigo Testamento aponta para o Messias, salvação não é recompensa, é favor não merecido, e salvação livra do pecado e conduz à santificação. Como é que eles, sendo judeus, portadores da lei, tendo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, que ensinam a graça, como eles que têm acesso a todo esse conhecimento, as escrituras que dizem isso, eles podem dizer o contrário? O que aconteceu é que esses judeus invejosos que estavam tentando minar o ensino de Paulo sobre a graça, eles não estavam entendendo o que a Bíblia dizia. O Antigo Testamento sempre disse: a salvação é pela graça. A lei não pode salvar. Mas eles estavam dizendo o contrário, vivendo uma outra coisa. E os gentios, considerados pecadores, que não tinham recebido a lei, não tinham recebido a mensagem dos profetas, eles entenderam mais rápido que a salvação é pela graça. E agora os judeus que estavam querendo destruir o apostolado de Paulo, eles estavam pervertendo o ensino, entendendo de uma forma completamente errada, considerando que a lei salva, e tentando forçar os novos cristãos a seguir essa lei. Então ele fala: bem, como assim? Nós somos judeus, nós temos a lei ensina a graça. Como é que você, sendo judeu, pode dizer o contrário? Então, agora no versículo 17 ele fala: é porventura Cristo ministro de pecado? O que ele quer dizer com isso? Salvação, independentemente de obras, não apoia a licenciosidade. O que isso quer dizer? Não é porque eu sou salvo pela graça que eu tenho liberdade para pecar. Cristo não compactua com o pecado quando salva pecadores. Deus não dá a salvação como recompensa aos pecadores. Pelo contrário, Cristo salva dos pecados e não para pecar. Efésios 2,10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a lei, ela ensina o que é certo e o que é errado. E a graça capacita a fazer o que é certo. A salvação não é para, sou salvo, então agora eu posso pecar à vontade, porque eu sou salvo independentemente das obras. Mas espera aí, sou salvo para quê? Sou salvo para praticar boas obras. Eu tenho liberdade para não pecar mais. Então, o que os judeus estavam entendendo era completamente errado. Eles falavam: ah, eu vou ser salvo porque sou um homem bom. Eu sou salvo porque eu sou obediente. Eu sou salvo porque eu fiz mais bem do que mal. Então, e aqueles que fazem o mal não podem ser salvos. Mas não era isso que diz a Bíblia. Não é isso que é salvação pela graça. Vamos para o próximo tópico para analisar isso melhor. Pressupostos. Os judaizantes achavam que justificação é uma recompensa da obediência. Assim, quem não obedece não pode ser salvo. Então isso pressupõe que o homem é capaz de obedecer toda a lei. Paulo ensinava que salvação é graça independente de obediência.
quem não é salvo não pode obedecer, e o homem é incapaz de obedecer toda a lei. Então, os pressupostos estavam totalmente diferentes. Os judaizantes confiavam na lei para receber a salvação como recompensa de sua obediência. Ou seja, eu sou um homem bom, eu sou digno, eu sou merecedor, logo Deus tem que me salvar. Mas Paulo dizia o contrário. Paulo dizia, não, nós somos pecadores, nós não somos dignos, nós somos incapazes de obedecer. E se nós somos incapazes de obedecer, a única maneira de sermos salvos é pela graça, porque se depender das nossas obras, todos nós seremos condenados. Assim, até mesmo os gentios que não obedeciam à lei poderiam ser salvos. Já o judaizante, como confiava na lei para a salvação, ele acreditava que somente quem obedecesse à lei poderia ser salvo. Por isso ele insistia tanto na circuncisão, no cumprimento da lei. Eles confiavam nas obras da lei para a salvação. Não somente para ser salvo, mas para manter a salvação. Como se aceitar Jesus fosse assinar um contrato de aluguel e que as obras da lei pagassem a mensalidade desse contrato. E uma vez que você para de obedecer, você para de pagar por esse aluguel, e aí você perde a sua salvação porque você não obedece mais. Mas Paulo fala o contrário. Não fomos salvos para nos acharmos dignos, mas é o próprio Jesus que transforma o nosso coração. E a nossa obediência não é mais algo que fazemos como obrigação para manter a salvação, mas obediência é algo que fazemos por gratidão, porque somos uma nova criatura e somos transformados. Isso é graça. A graça, ela não somente me livra do inferno, mas ela transforma a minha natureza. Ela me faz desejar agradar a Deus. Ela me faz querer ser uma nova pessoa. E de forma voluntária nós obedecemos a Deus, não buscando a salvação como recompensa, mas em gratidão por termos a recebido, não sendo nós merecedores. Então devemos seguir ou a lei ou Cristo, em quem nós confiamos para a salvação. Versículo 19: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou seja, estou morto para a lei para viver para Deus. Morremos para o efeito da lei, mas vivemos para a glória de Deus. Quando Cristo morre na cruz, ele recebe sobre si todos os nossos pecados. Juntamente com ele, morre a nossa natureza pecaminosa, morre o nosso velho homem, morre o nosso desejo por estar sempre pecando. E, quando ele ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele, uma nova criatura, uma outra pessoa, um coração transformado. A justificação é, portanto, um ato de transformação do homem. A culpa é removida de uma vez por todas, e o nosso coração transformado para agradar a Deus. Isso que é justificação. Justificação não é libertar um bandido para ele voltar a cometer crimes, mas a justificação é libertar um bandido e para que ele seja uma pessoa melhor, uma outra pessoa. Jesus nos salva dos nossos pecados, não para que eu tenha liberdade para pecar, mas me capacitando a ser uma melhor pessoa. E se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Se podemos nos justificar, por que Cristo morreu? Significa o seguinte: Jesus morreu por quê? Porque nós somos o fato do homem ser incapaz de cumprir a lei exige um substituto para morrer em seu lugar e pagar a sua pena. Se nós desejamos viver pela lei, descartamos o substituto e desprezamos a morte de Jesus. Assim, como nós somos incapazes de obedecer à lei, precisamos de alguém para obedecer em nosso lugar e também alguém para pagar a nossa pena, para que nós venhamos ser livres, sermos justificados. Assim, Jesus Cristo nasceu como homem, obedeceu toda a lei e morreu em nosso lugar pagando a nossa pena. Por isso que Jesus nasceu como homem,
para morrer em nosso lugar e cumprir a lei em nosso lugar. E ao nos unirmos com Cristo, nós temos nosso pecado removido e a justiça dele colocada sobre nós. Então, esse é o significado de Jesus ter nascido como homem e de ter morrido em nosso lugar. Mas se eu sou capaz de cumprir a lei, por que Jesus morreria em meu lugar? Afinal, se eu sou capaz, né, por que eu viveria então precisando de um substituto? Então, por que Deus levaria Jesus a morrer na cruz? Seria apenas um ato de maldade de Deus matar o filho sem necessidade nenhuma. Mas se Jesus morreu, foi porque era necessário. E se era necessário que ele morresse em meu lugar, eu tenho que receber isso como verdade. E não tentar confiar nas minhas próprias leis para as minhas próprias obras da lei para a salvação. E a graça no Antigo Testamento, né? E não é um ensinamento novo, graça. Ela está em toda a Bíblia. Temos aqui dois exemplos. Salmos 143, 1, 2 diz: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua vontade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Diante dos olhos de Deus não há justo nenhum sequer. Não há nenhuma pessoa que consiga obedecer toda a lei. Não há nenhuma pessoa que vive. E se Deus for condenar todo aquele que peca, então todos nós, sem exceção nenhuma, seremos condenados. Todo homem peca. Todo homem é digno de ser punido com a morte, de estar debaixo da maldição da lei. E a única maneira de nós sermos justificados é o que está escrito em Isaías 53, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui nós temos um salmo dizendo que nenhum homem é capaz de obedecer à lei, e uma profecia de Isaías dizendo que alguém morreria em nosso lugar e expiará o nosso pecado e nos justificará. Isso está nesses dois trechos, mas está na Bíblia toda. Esses dois são só exemplos. Se você procurar, você vai encontrar como Deus justifica o pecador, como somos salvos por amor de seu nome, para o louvor de sua glória e não pelo nosso mérito. E vamos a algumas aplicações para a nossa vida. A lei condena o pecado, portanto devo estudá-la. Não devo desprezar a lei, devo conhecê-la, mas não confiar nela. A lei é incapaz de salvar, portanto não devo confiar nas obras da lei para a salvação. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento ensinam salvação pela graça. Então, não posso simplesmente falar, no Antigo Testamento eu era salvo pela lei e depois pela graça. Não, sempre foi graça. Não confiar nas obras da lei para a salvação não é desculpa para pecar. Lembra? Não temos liberdade para pecar, temos liberdade para obedecer. Se sou salvo, devo buscar santificação continuamente e sem me colocar debaixo da escravidão do pecado ou da lei. E também lembrar de ser grato a Deus pelo que Ele fez por mim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então obedeço por gratidão, obedeço por amor, mas não confio na minha obediência para a minha salvação. Isso é graça, isso é evangelho. Ficamos aqui, até a próxima.